Eu vou cumprimentar, com muita alegria, já agradecendo aqui a participação dele, o advogado André Maimone. Doutor André Maimone, bom dia. Olá, Anderson, como vai? Bom dia a você, seus ouvintes, pessoas que te assistem. Parabéns pelo seu trabalho aqui no Faixa Livre. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Eu que agradeço, o advogado André Maimone, pela sua presença aqui, doutor. É muito importante a gente contar com a sua participação. Para quem não sabe, o doutor André Maimone, ele defende o Glauber Braga nesse processo que ele enfrenta lá no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, enfim. O senhor tem uma tarefa árdua, viu, doutor Maimone, diante dessa perseguição que o deputado Glauber Braga, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, sofre. O senhor, como eu citei aqui, é advogado parlamentar nessa representação feita pelo Partido Novo por quebra de decoro parlamentar no episódio envolvendo as ofensas que o Glauber ouviu contra sua mãe por parte de um militante do MPL foram respondidas pelo deputado com empurrões lá, expulsando esse provocador das galerias da Câmara. Hoje, quase um ano desde a ação imposta pelo Partido Novo, o Conselho de Ética aprovou na última quarta-feira, por 13 votos a 5, o relatório do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que pedia a cassação do mandato do Glauber. Essa decisão se deu numa sessão muito conturbada, né, que a gente vai detalhar, inclusive, daqui a pouquinho, mas ela só confirmou uma denúncia que o Glauber já vem fazendo desde o início desse processo, inclusive várias vezes aqui no Faixa Livre, de que ele é vítima de uma perseguição política liderada pelo deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, e que tenta silenciar quem denuncia a farra do orçamento secreto liderada por ele. Doutor Maimone, antes da gente se debruçar aqui sobre questões mais específicas, eu gostaria de uma abordagem jurídica a respeito dessa decisão do Conselho de Ética. Há motivos que justifiquem juridicamente a cassação do mandato do Glauber Braga na análise da defesa? Anderson, nós temos procurado fazer e o Glauber, a postura dele no Conselho de Ética e durante todo esse processo, tem tentado ser uma postura o quanto mais forte e o quanto mais contundente possível, porque desde o início nós temos denunciado esse processo de perseguição. Desde o início do processo, a gente tem falado, a defesa do Glauber, boa parte dela tem a ver com isso. Nas falações do Glauber, nas nossas falações públicas, todas têm a ver com esse espírito de perseguição. Bem, juridicamente, o processo tem alguns problemas muito sérios. Um deles diz respeito à parcialidade do relator. O relator está bastante envolvido com os fatos, a gente tem relatado isso, pedido isso, de que o relator se afaste do processo, não seja mais o relator. Eu me refiro ao deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Ele pré-julgou em alguns momentos do processo, dizendo já antecipadamente que condenaria Glauber. Depois ele se manifestou no processo de modo indevido. O relatório dele, o parecer dele, Anderson, é repleto de adjetivações ao Glauber, né, de que Glauber seria um cara desequilibrado, de um cara agressivo. Isso não é próprio de quem está julgando, entendeu? Quer dizer, você pulou a cerca, foi para o lado que não devia ter ido, entendeu? E agora, mais recentemente, Glauber e o próprio ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, têm revelado um descumprimento da Câmara renitente, né, com relação às emendas parlamentares. E um dos beneficiados com essas emendas são centenas de outros parlamentares, mas um dos deputados beneficiados é justamente o relator. E beneficiado por quem? Beneficiado, me desculpa, irmão, eu acordei hoje com a minha renite atacada aqui, me perdoe aos seus... Sem problemas. Os seus ouvintes aí. Bom, ele foi beneficiado, Paulo Magalhães. Então, assim, ele já não tinha a isenção, a imparcialidade necessárias, e agora, mais ainda, quer dizer, o envolvimento dele
flagrado nesse processo todo, de uma participação muito parcial. Então, assim, culmina, né? A gente já estava percebendo, as atitudes dele já eram de um relator parcial, e agora culminam nessas denúncias. Então, todo esse conjunto de atitudes do relator dão uma possibilidade, na nossa opinião, muito forte de que não seja aceita um parecer de alguém tão parcial assim. Há outras questões jurídicas, como, por exemplo, Anderson, o Conselho de Ética e o relator, eles simplesmente desconsideram o fato de que a turma do MBL e esse rapaz que agrediu o Glauber durante 7 vezes, Anderson, não é 1, 2, 3, não, são 7 vezes, agredindo não só a Glauber, mas também aos apoiadores, as pessoas que estavam em torno dele, e em qualquer lugar onde o Glauber fosse, até mesmo na Câmara dos Deputados. Então, aquele momento na Câmara dos Deputados, e o relator desconecta isso. É como se nada aconteceu antes, Glauber se encontra com uma pessoa muito boazinha, pacífica, dentro da Câmara dos Deputados, e o Glauber parte para cima do cara. E aí chuta ele e tira da Câmara. O voto e o parecer é nesse sentido. Assim, para quem minimamente tem lido os jornais nos últimos tempos, tem visto a atuação do MBL em universidades, em hospitais, em Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, em Assembleias Legislativas, nas ruas, em qualquer lugar, atacando parlamentares, em especial parlamentares de esquerda, parlamentares combativos, parlamentares que querem mudanças. E para que essas pessoas têm feito isso, Anderson? Para ganhar likes, como no caso desse rapaz que agrediu o Glauber, que ficou muito flagrante, possivelmente uma tentativa de alavancar uma candidatura a vereador no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, não tem nenhum tipo... digamos que fosse lícito você atacar as pessoas na rua, nem que se isso fosse lícito, quer dizer, estaria flagrado uma intenção indevida de burla do processo da vontade do eleitor e tudo mais, com o uso indevido das redes sociais. Então, esse é um outro aspecto. Esses todos que eu estou te falando, Anderson, tudo isso está na defesa do Glauber. Tudo isso foi falado durante todo o tempo. Tudo isso, as testemunhas, as 4, só porque foram... Esse é um outro problema ainda. A lei permite que Glauber levasse 8 testemunhas. O relator não permitiu. Ele indeferiu metade das testemunhas do Glauber. E as testemunhas que foram indeferidas, Anderson, elas ajudariam a comprovar o ato de lawfare, o ato de perseguição política que Glauber está sofrendo há mais de 3 anos. Porque na legislatura passada, não sei se você se lembra, houve a tentativa já de caçar o Glauber. Sim. Por Arthur Lira e a turma toda. Não foi possível e se retomou agora nesse momento. Então, veja, já falei bastante, mas assim, há muita coisa jurídica. Nós conversávamos no escritório com os outros advogados, assim, por onde vamos começar? Porque, Anderson, nos pareceu tão lacunosa a manifestação do relator e as manifestações do Conselho de Ética. Veja, nenhum parlamentar, com exceção do Kim Kataguiri, fez uma defesa da representação ou contra Glauber. Isso. Exato. Eu inclusive registrar isso, professor, doutor, porque nenhum parlamentar do Partido Novo, que é o partido autor dessa representação, esteve lá na sessão do Conselho de Ética fazendo a defesa do relatório do Paulo Magalhães, né? Nunca ninguém do Novo, um presidente de partido, uma liderança nacional qualquer, um parlamentar, quem quer que fosse, quem quer que seja, que teria subscrito a representação e que, de tal modo, isso pudesse ofender ao Novo ou a constitucionalidade, fosse fazer a defesa disso. Na verdade, foi uma sensação de todo mundo
contra a gente, entendeu, Anderson? Essa é a sensação. Que a coisa já estava dada, né? Já estava resolvida desde o início, entendeu? Um processo de cartas marcadas, inclusive, Exatamente. a gente tem ressaltado isso muito aqui ao longo dos últimos tempos. A gente transmitiu aquela sessão de quase 7 horas lá no Conselho de Ética na última semana. A gente esteve aqui ao vivo fazendo a transmissão, aliás, uma sessão que atrasou 1 hora ali diante dessa indefinição em relação ao plenário em que ia acontecer. Em relação a essa sessão propriamente dita, o doutor Maimone, no Conselho de Ética, que decidiu pela cassação do mandato do Glauber, com o relator se recusando a responder dúvidas dos parlamentares sobre o voto dele, sem, como a gente registrou aqui, a participação de nenhum parlamentar do Partido Novo, que é o autor da representação, com a ordem do dia tendo seu início postergado ad infinitum, como gente, inclusive, que não participou dessa discussão, pedindo o encerramento dos debates para que o texto fosse votado às pressas, enfim. Na sessão da última quarta-feira, lá no Conselho de Ética, o senhor identifica algum sinal de irregularidade, algum tipo de falha no rito? Eu queria uma análise sua sobre essa sessão tenebrosa que a gente assistiu lá na última quarta-feira. Bem, nós estamos arguindo, Anderson, algumas dessas questões no recurso que vamos fazer à CCJ. Nosso prazo é dia 22. Nós estamos elaborando uma defesa e fazendo o que no direito a gente chama de uma devolutividade total da matéria. Então, nós estamos pedindo para que a CCJ aprecie todas as circunstâncias, todas as questões processuais, de mérito, regimentais, não só dessa sessão, mas de outras sessões no Conselho de Ética. Essa questão a que você se refere, ela é um dos pontos que a gente está defendendo, Anderson, porque há um ato da mesa que o Hugo Motta recentemente editou, em que ele define algumas questões. A primeira delas, nas quartas-feiras, os votos são presenciais, porque a Câmara, com a vinda da pandemia e com uma certa, digamos assim, permissibilidade de que o deputado passe mais tempo nos seus lugares, das suas cidades, das suas localidades e tal. Então, tem um sistema que permite que o parlamentar acompanhe as sessões, vote nelas, se manifeste, quer dizer, toda uma sistemática muito digitalizada, muito online. Mas às quartas-feiras, diz esse ato, ela não pode ser assim. Ela tem que guardar, de fato, a presença do parlamentar nas comissões, no plenário, nas reuniões todas, né? Então, esse é um primeiro aspecto do rompimento, porque você que acompanhou e as pessoas que acompanharam com você viram que muitos dos parlamentares não votaram presencialmente, mas eles não estavam lá na sessão do Conselho, mas o voto deles foi computado, né? E a outra nesse mesmo ato, está dito lá que a partir das 16 horas, e essa tem sido uma praxe do presidente da Câmara atual, Hugo Motta, de começar as sessões entre as 16 e 16h30 e cumprir uma ordem do dia o mais rápido possível, de modo que até umas 20, 21 horas, são 4, 5 horas de ordem do dia, tem sido essa a rotina, se encerram os trabalhos das quartas-feiras. E aí, as quintas e as terças-feiras é aquela sistemática que eu comentei, que é uma sistemática mais digitalizada, né? mais não presencial, digamos assim. Então, esses são os dois aspectos muito importantes, porque nós não estamos falando de uma coisa qualquer. A penalidade sugerida é a penalidade mais severa, uma penalidade que não é uma penalidade que está no Código de Ética. Essa penalidade é a única que está na Constituição Federal. Aquelas outras penalidades, elas são uma extensão no entendimento de que há atos que são menores e que não precisam ter a pena que está na Constituição Federal, que é a pena da perda dos direitos políticos. Então, estender a ordem do dia, permitir que não haja uma presença da pessoa do deputado na sessão, tão importante, essas são questões regimentais que nós estamos pedindo que a CCJ se debruce sobre elas.
Eu ia justamente entrar nessa questão, porque o senhor citou aqui para a gente que vocês têm até o dia 22 para entrar com esse pedido na Comissão de Constituição e Justiça, a trazer, apontar inconstitucionalidades nesse processo. Eu gostaria de aprofundar essa questão, enfim, o que é que vocês vão. Pessoal, quero pedir mil desculpas aqui. Caiu a energia elétrica aqui na minha residência. Estamos de volta aqui já. Peço desculpas pela falha. Doutor Maimone, quero agradecer o senhor ter continuado aqui para fazer esse papo com a gente, mas eu citava no meu questionamento antes de ficar aqui sem energia elétrica na minha residência, eu citava a estratégia que vai ser adotada por vocês, mais uma vez, vocês até o dia 22 têm para entrar com essa ação lá no Conselho de Ética, no Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, lá na Câmara dos Deputados, questionando a inconstitucionalidade dessa decisão relativa à eventual cassação do Glauber Braga. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas questões, o que é que pode produzir nulidade desse processo, quais serão as alegações que vocês da defesa vão levar e outra. Vocês vão esperar até o final desse prazo, até o dia 22, para entrar com essa ação na CCJ? Anderson, nós temos dois grandes, ou melhor dizendo, três grandes momentos para tentar reverter essa situação, sensibilizando os diversos julgadores que nós temos aí, né? Duas esferas mais políticas, que é a CCJ, onde nós vamos discutir a questão inicialmente regimental e constitucional. Como eu te falei, nós vamos levar todas as matérias da defesa para a CCJ, sim. E na Câmara ainda nós temos o plenário, né? Nós temos uma sessão plenária, onde essa questão vai ser apreciada e julgada pelo conjunto dos deputados federais brasileiros. Outra instância é a instância judicial. As questões resolvidas pela Câmara dos Deputados e o mandato parlamentar do Glauber estabelece para ele o foro no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos algumas questões já bastante sérias com relação ao devido processo legal, que nós pretendemos levar ao Supremo Tribunal Federal, e temos também uma questão muito séria, que é a questão da desproporcionalidade. Alguns dos deputados usaram até uma expressão bastante jurídica, falando de dosimetria da pena e tal. Na verdade, não é um processo penal, mas você pode aplicar algumas dessas noções, assim, sabe, Anderson? De que você não pode, por exemplo, penalizar uma pessoa por um pequeno furto, condená-la a 30, 40 anos de cadeia, né? Quer dizer, ou uma pena de multa 1000 vezes superior ao bem envolvido na questão. Quer dizer, é um princípio universal, e não é um princípio só do direito brasileiro, é um princípio que norteia toda a relação humana, que é a proporcionalidade. Então, a gente tem que ter uma proporcionalidade, a gente tem que ter um critério de um cuidado na aplicação das coisas, quer dizer, a cada um responder pelo agravo que cometeu. Então, nós entendemos e defendemos, desde o início, que não há ilicitude na atitude do Glauber. Aquela é uma atitude esperada de qualquer ser humano. Glauber agiu como qualquer outro ser humano na mesma situação agiria. E você vê nas manifestações dos deputados, né, Anderson? Você que tem acompanhado de perto, e outras pessoas podem ver que quase todos eles diziam: eu faria pior. Sim. Eu faria pior se isso tivesse acontecido. Então você vê que há uma proporcionalidade da reação do Glauber naquele momento, mas houve uma desproporcionalidade no parecer do Conselho de Ética. Não só com relação... desculpa, eu vi que você ia falar, mas só para concluir aqui o raciocínio. Não só com relação ao fato em si. Com relação ao fato em si, não há como você aplicar uma pena de cassação de mandato. E se você levar ainda em conta a jurisprudência, casos anteriores do Conselho de Ética, pior ainda. Pior ainda. Porque aí você vai ver que em nenhum momento a Câmara dos Deputados condenou ou penalizou mesmo quem bateu na mulher. Teve dificuldade de caçar quem matou os outros, quem roubou, quem fez atos de corrupção,
quem fez ilícitos de natureza gravíssima. A Câmara teve constrangimento, dificuldade de condenar. Então, não é possível, né? Assim, é muito desproporcional, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Em relação a isso, teve deputado aí que levantou a arma e correu atrás de gente na rua e que não teve qualquer tipo de sanção da Câmara dos Teve gente que Deputados. tentou dar golpe do Estado e até hoje não sequer sentou no banco dos réus, Anderson. Deputado que é acusado de liderar uma organização criminosa que executou uma vereadora. Eu me refiro Exatamente. ao Chiquinho Brazão, enfim, que ainda não foi julgado lá na Conselho de Ética, um negócio fora do comum. O senhor falou sobre essa questão da proporcionalidade, isso está conectado a essa ideia da dosimetria da pena, que é um tema que entrou muito em voga ao longo desses últimos dias diante desse tema da anistia, né? Entrou muito em voga, de que você precisa ter uma proporcionalidade, né? Então, você veja, até nesses casos radicais, esses extremados da direita, que tentaram articular um golpe de Estado no Brasil, as pessoas pedem a aplicação da proporcionalidade, quer dizer, desconectando as coisas, desvirtuando, né? Quer dizer, tirando um grande pedaço do crime cometido, né? Mas até em momentos como esse, você vê um clamor público pela proporcionalidade, né? Uhum. Então, quanto mais um caso, como foi o do Glauber, com requintes, eu diria assim, o relator e o Conselho de Ética não levam em conta os requintes da questão, que é uma perseguição reiterada, um stalk mesmo, no sentido penal da palavra, e você ainda tem o requinte de ofender a mãe do Fábio no primeiro momento, depois a mãe do Glauber no outro momento, uma senhora idosa, uma doença gravíssima, que falece 10 dias depois, uma pessoa que era de conhecimento público, a ligação muito grande, a referência muito grande que Glauber tinha com ela. Então, assim, pegando fragilidades mesmo do ser humano, Glauber, né? Então, isso tudo, Anderson, foi absolutamente desconsiderado, né? Desconsiderado na questão, né? É isso. Estamos conversando com o advogado André Maimone, que representa o Glauber Braga nesse processo lá na Câmara dos Deputados, que pede a cassação do parlamentar. O advogado André Maimone, eu tenho aqui uma participação, nossa audiência qualificadíssima. O Milton Temer, ex-deputado federal, está aqui com a gente e mandou uma mensagem. Eu queria colocar aqui na tela e ler para o senhor. O Milton diz o seguinte: bravo Maimone, sugestão de leigo. Não seria útil recuperar os vídeos com os testemunhos de Alberto Fraga em destaque para comprovar a distorção da leitura feita pelo relatório final? E ele continua aqui: compartilhar esses vídeos entre os membros da CCJ. Ele se refere a um depoimento que foi dado pelo deputado Alberto Fraga lá na Câmara, lá no Conselho de Ética, a respeito do caso do Glauber Braga. Enfim, vocês da defesa vão levar esse tipo de vídeo, de depoimento à CCJ para comprovar a tese de vocês? Sim, o Milton Temer é um grande amigo, uma referência, né, para todos nós que queremos um país mais justo, mais equilibrado, né, mais com justiça social, menores desigualdades, né? Grande referência. Obrigado, Milton. Você vê o Milton muito atento, né? Essa é uma questão que nós estamos levando, sim, com essa capacidade de mostrar isso lá na CCJ, né? Obviamente. E eu queria só ressaltar um aspecto importante, que é o fato de que o relator e o Conselho de Ética não levaram em consideração nenhuma, eu vou dizer para vocês, nenhuma das provas do Glauber. Sejam provas documentais, sejam provas testemunhais, o relatório, o parecer, o que foi aprovado no Conselho de Ética, simplesmente não considera nada do que nós falamos, nada do que nós provamos, nenhum vídeo, nenhum documento, nada. Há documentos de boletins de ocorrência, de inquéritos contra o Costenaro, contra essas figuras todas aí que apareceram, né, no processo. Há vídeos, dezenas de vídeos que comprovam essa reiteração, essa perseguição renitente dessa galera do MBL. Há os testemunhos todos feitos. A da Caroline Sardá, por exemplo, que desvela
esse modus operandi que em tudo igual à atuação dos fascistas e nazistas no período da década de 30, 40, quer dizer, ela relata isso e ainda, Anderson, no testemunho dela, né, sobre em razão das pesquisas que ela fez, mas sobre o dever de falar a verdade, ela diz que a intenção dessa galera não é outra, senão exatamente isso que está acontecendo, que é humilhar, caçar mandatos. Olha o empoderamento que está se dando a essa prática, não só do MBL, mas de outros segmentos aí, de que você vai fazendo isso, você vai envolvendo e você vai emaranhando, né, nessa trama toda, figuras políticas altamente comprometidas e com um trabalho como é o Glauber, né, e outras. E a intenção nunca foi outra, senão, Anderson, essa aí que eles alcançaram. Uhum. Caçar mandatos. Olha o poder que está se dando a figuras nefastas da sociedade brasileira, entendeu? É muito importante o senhor registrar esse tipo de situação, um sujeito, um provocador que tentou, de todas as formas, tirar o Glauber Braga do sério, justamente para criar um episódio, criar um fato que levasse a esse tipo de situação muito grave. Tudo isso, onde nós estamos chegando nesse debate a respeito da política aqui no nosso país. Para a gente fechar aqui o nosso papo, doutor Maimone, a gente sabe que a intervenção da justiça no processo político, via de regra, produz problemas. Não são poucos os episódios onde a gente observa esse tipo de situação. Tivemos aí o caso da Lava Jato, enfim, uma judicialização do processo político. No entanto, esse caso do Glauber Braga me parece um episódio muito particular. Eu gostaria que o senhor dissesse aqui para a gente por que o senhor acredita que o judiciário deveria atuar caso a Câmara confirme de fato a cassação do Glauber Braga. Vocês ainda vão questionar na CCJ, depois, caso a Comissão de Constituição e Justiça não atenda o pleito de vocês, o texto do deputado Paulo Magalhães vai à votação em plenário e os deputados vão aprovar ou não a cassação do mandato do Glauber. Que tipo de consequências uma atuação ou não do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, poderia produzir para o processo democrático do país, na sua análise? Eu acho que, como eu te falei, a Constituição Federal ela estabelece apenas uma pena, que é a perda do mandato. Aquela gradação que é feita lá numa resolução da Câmara dos Deputados, ela, na minha opinião, ela é passível de verificação judicial, porque ali você tem, de fato, um distanciamento das questões constitucionais, digamos assim. É uma matéria constitucional, mas no caso do Glauber, em especial, você tem uma série de abusos, uma série de ilegalidades, que são os dois elementos que permitem o mandato de segurança. Você tem esses dois conjuntos de inconstitucionalidades, de ilegalidades, de abusos. Por exemplo, a questão da proporcionalidade da pena, a questão da suspeição do relator, do rito rompido, esse aí da ordem do dia e tal, que você poderia levar para o Supremo Tribunal Federal e que não haveria, na minha opinião, e pela jurisprudência do Supremo, nenhum impedimento de que se discutisse esse tipo de coisa. Porque o que o Supremo veda, Anderson? Ele fala assim, eu não vou me envolver em questões interna corporis, em questões regimentais, em questões que o Supremo Tribunal Federal, aliás, que a Câmara dos Deputados, na sua autonomia, como poder independente, né, como poder autônomo, poder legislativo, definiu. Mas o que o Glauber quer não é isso. Eu não quero que altere o regimento interno, que se permita um prazo maior, que se permita uma questão qualquer no processo, na condução do processo. O que Glauber quer, o que a defesa quer, é o respeito ao devido processo legal. O que Glauber quer dentro desse escopo da legalidade, né, desse escopo do devido processo legal, que, se pena houver, que seja uma pena proporcional.
Isso não tem a ver com regimento interno, isso não tem a ver com questões internas corporis, isso tem a ver com qualquer processo, em qualquer instância, seja ela nacional, seja internacional, seja num colégio, seja numa escola, em qualquer circunstância, Anderson, se pede isonomia, se pede imparcialidade, se pede proporcionalidade. Então, a defesa do Glauber não vai levar ao Supremo Tribunal Federal questões internas nem questões regimentais. O que nós vamos levar são questões eminentemente constitucionais, são questões eminentemente legais e questões ligadas a princípios jurídicos, a valores gerais de direito que se espera, né? E a jurisprudência do Supremo, na verdade, não vem nesse sentido, mas vem no sentido a nosso favor, no sentido de, sim, quando há o rompimento da legalidade, quando há o rompimento da inconstitucionalidade, da constitucionalidade, quando há o rompimento, quando há abusos de direito, quando não se preserva o mínimo das coisas, sim, o Supremo intervém para dizer o seguinte: corrija o que vocês fizeram. O que vocês fizeram não foi legal. Eu não vou dizer o que vocês têm que fazer, mas façam de novo, observando esse e aquele outro aspecto. Veja você, que tem tudo a ver com o assunto do Glauber, não quero me estender muito aqui, a questão do orçamento secreto. Sim. Emendas parlamentares. O Supremo está dizendo, olha, vocês podem fazer emenda parlamentar? Podem, mas vocês têm que fazer desse modelo, dessa forma, com transparência, dizendo quem é o autor, permitindo que haja uma fiscalização, quer dizer, que haja uma proporcionalidade na distribuição desses valores, dessas emendas para os parlamentares, que não haja lá, ao final, um uso eminentemente político ou exclusivamente político, como tem sido, político no sentido ruim da palavra, no sentido eleitoral da coisa. Então, é uma questão interna, as emendas parlamentares? É, óbvio que é. Só que o que o Supremo está dizendo, estou fazendo um paralelo aqui só para ficar bem claro, né? Eu não vou dizer como vocês têm que fazer, mas assim, se vocês devem fazer ou não. Eu estou dizendo o seguinte: para que seja constitucional, tem que ser feito dessa e dessa maneira. É assim que a gente vai pedir lá no Supremo. Tá certo. Doutor Maimone, eu garanto que, caso esse episódio deixe a esfera da política, caso, obviamente, a Câmara dos Deputados venha a cassar o mandato do Glauber Braga, a gente volta a conversar aqui no programa a respeito dos próximos passos, justamente sobre essa discussão que vocês pretendem levar para a Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. A gente espera, obviamente, que a CCJ, o plenário da Câmara, resolvam essa questão na esfera política e não promovam esse absurdo que é a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, que essa perseguição ao mandato parlamentar ela não se concretize. A gente espera que a justiça se dê no âmbito da política. Mas caso, obviamente, seja necessária essa ação no STF, a gente volta a conversar. Antes da gente encerrar aqui, muitas mensagens chegando em apoio ao Glauber. A Naira Fonseca Foz, Glauber Fica, também a Maria Cristina Medeiros, o Antônio Magalhães, a Olívia também, deixando aqui a hashtag Glauber Fica, Julieta de Araújo Viana, a Alexandra Suprani, muita gente aqui expressando sua solidariedade ao mandato do Glauber. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, doutor André Maimone. Muito obrigado pela sua participação. A gente continua atento a esse processo e qualquer novidade que o senhor quiser falar aqui, trazer alguma questão, o senhor pode entrar em contato, que a gente volta a conversar aqui a qualquer momento no programa. É muito importante a gente acompanhar de perto e trazer luz a esse episódio, denunciar essa perseguição a qual o Glauber está sendo vítima lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e um bom trabalho aí ao longo desses próximos dias, que serão certamente de muito trabalho. Obrigado, Anderson. Tudo de bom para você. Uma ótima semana aí, viu? Estamos sempre à sua disposição, tá? Obrigado, doutor Maimone. Um abraço forte para o senhor. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com André Maimone. André Maimone, que é advogado e representa o deputado Glauber Braga lá nessa situação, nesse episódio aí lamentável envolvendo a perseguição da qual o deputado está sendo vítima lá no Conselho de Ética.